Vídeo de um pós-jogo, pós-empate com gostinho não, com muito gosto de derrota, sobretudo porque, na minha opinião, a arbitragem tirou 2 pontos do Flamengo. E eu vou dar a minha opinião em relação ao pênalti dado para o Grêmio nos minutos finais do jogo no Maracanã. Um jogo que tinha tudo para ser uma bonita festa, e foi uma bonita festa, só que nos instantes finais a arbitragem atrapalhou, prejudicou o Flamengo, e o Grêmio conseguiu tirar proveito e arrancou o empate do Flamengo no Maracanã, jogando muito mal e de maneira extremamente covarde. E tem também José Boto sendo muito sincero sobre contratação. Vai ter contratação ou não vai ainda nessa janela de transferência? E o Boto, inclusive, partiu para cima da arbitragem, reclamou da arbitragem, não só ele, mas o Felipe Luiz também. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai ver a forma como o Flamengo foi prejudicado dentro do Maracanã, diante de sua torcida, que fez uma bonita festa lá no estádio. Inclusive, vou começar sobre esse assunto. Parabéns aos rubro-negros que foram ao Maracanã, apoiaram, cantaram. Inclusive, a torcida Jovem Flá está de volta de maneira oficial às arquibancadas nos jogos do Flamengo. Eu estava lá, ninguém me contou. A torcida faz diferença sim, canta bastante, faz uma bonita festa, bandeiras, enfim, músicas dos anos 90, aquelas músicas que faz você ficar arrepiado. E a Jovem Flá, parabéns pelo seu retorno, Jovem Flá, assim como aconteceu com a raça rubro-negra recentemente. Desejo um bom retorno e que vocês ajudem bastante o Flamengo com esse espírito nas arquibancadas, que, repito, faz total diferença. Agora os meus elogios no campo, dentro do gramado. Vou começar falando do Saul. Gente, na boa, o que o Saul joga, o camisa 8 é um absurdo. E eu tô falando isso, poxa, Vene, mas você vai sempre no Maracanã. Mas quando eu vou para assistir, como eu fui hoje, com minha família e tal, eu, graças a Deus, consegui ficar num setor que é pertinho do gramado. E aí você consegue ter mais acesso às jogadas. É impressionante o que o Saul joga, gente. É por isso que ele e Jorginho se encaixam perfeitamente, porque os dois são acima da média no futebol brasileiro. O espanhol tem tudo para deitar e rolar aqui no futebol brasileiro. Ele acabou de chegar ao Flamengo, ainda está buscando a sua forma física ideal. Imagina quando ele de fato tiver 100% adaptado. Joga muita bola e o Jorginho faz muita falta. O De La Cruz, enquanto ele esteve em campo, ele foi bem, tá? Eu gostei da partida do De La Cruz, mas é óbvio que ele não está no nível do Jorginho. Inclusive, quando o De La Cruz saiu e entrou o Everton Araújo, nossa senhora, coitado do Everton Araújo, a discrepância do nível técnico é muito grande. Com todo o respeito que eu tenho ao Everton Araújo, ele dificilmente vai ter novas oportunidades no time do Flamengo, porque ele é um volante à moda antiga, um volante marcador. Ele rouba a bola, toque para o lado. Ele não tem o costume de ir ao ataque, de dar um passe quebrando linha. Ele não faz esse tipo de... ele não tem esse estilo de jogo. Já o Jorginho, o Saul, o próprio De La Cruz, eles têm essa característica hoje que o futebol exige bastante de um volante. Eu costumo dizer que o volante, se ele não for o principal jogador, o jogador mais importante num time, ele é dos mais importantes, sem sombra de dúvidas. Ainda mais quando a gente está falando de um Saul, que sabe marcar bem, tem um passe que consegue quebrar a linha adversária, faz importantes lançamentos. Hoje o Saul deu um lançamento no primeiro tempo para o Ayrton Lucas, que foi, com todo respeito, sacanagem. Um absurdo o que ele joga. É um absurdo. Agora o meu outro elogio aqui, Arrascaeta, que para mim foi o melhor em campo. Gente, o que o Arrascaeta joga de futebol, nossa senhora, hoje ele estava super inspirado. Hoje ele deitou e rolou no meio de campo. Sério, ele jogou muita bola hoje. Eu não estou falando isso por causa do golaço que ele fez, não. Mas o que ele jogou hoje, parece que ele desceu para o play e falou assim, vou me divertir, vou brincar de jogar futebol. E joga com alegria, sabe? Parece fácil tudo que ele faz em campo, e não é fácil. E ó, apanha, hein? Apanha, porque os adversários batem muito nele. O tornozelo dele sofreu hoje, tanto é que toda hora ele botava a mão no tornozelo e ficava mancando. Joga muita bola.
O Pedro foi bem, embora tenha perdido uma oportunidade que um 9 como ele, do nível dele, não pode perder. Achei que ele foi bem. De maneira geral, gente, o time do Flamengo foi muito bem. Muito bem. Se tem o copo meio cheio, o lado positivo dessa história toda, desse empate, que já já vou falar aqui da arbitragem, é isso, porque o Flamengo jogou bem, tanto no setor defensivo, no meio de campo, mas teve uma substituição do Felipe Luiz que eu não concordei, quando ele tira o Gonzalo Plata e bota o Luiz Araújo, e eu não estou sendo aqui engenheiro de obra pronta, e nem oportunista, porque o Luiz Araújo entrou mal. Só que eu não tiraria o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata estava bem naquele momento do jogo. Era um jogador que estava dando uma certa, digamos, vitalidade ao setor ofensivo do Flamengo, dando muito trabalho ao setor defensivo do Grêmio. Eu estava gostando bastante do Gonzalo Plata naquele momento. O Luiz Araújo não entrou bem, mas faz parte. A minha crítica é quem o Felipe Luiz tirou e não quem ele botou, entendeu? Então, acho que de maneira geral o Flamengo fez um bom jogo, um placar totalmente injusto, merecia a vitória, é porque não foi letal como foi em outros jogos. Se tivesse sido letal, a história seria diferente. E aí eu vou chegar na minha crítica. Na boa, gente, o que a arbitragem fez é um absurdo. O que o Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro de Minas Gerais, fez é um erro grotesco. Eu não considero pênalti do Ayrton Lucas aqui nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E outra, CBF, vamos para o bom senso. O Flamengo briga por título com Palmeiras, todo mundo sabe disso, com o Cruzeiro. Aí vocês vão botar um árbitro de Minas Gerais para apitar o jogo do Flamengo? É óbvio que se ele cometer um erro ou até mesmo marcar algo polêmico, vão falar sobre isso. Eu não estou aqui dizendo que o cara, entre aspas, quis prejudicar o Flamengo porque ele quer que o Cruzeiro seja campeão. Mas evita a fadiga, CBF. Escolha melhor a equipe de arbitragem para o duelo. Inclusive, acabou de acabar aqui. O Palmeiras empatou com o Corinthians 1-1. Boa notícia para o Flamengo, porque se o Palmeiras tivesse vencido, o Palmeiras colaria ali no Flamengo. Vou até ver a tabela aqui, como é que fica nesse momento. Vamos lá. O Flamengo fica com 47 pontos, tá? O Cruzeiro 44, Palmeiras, segundo a tabela do GE aqui, 43. O Bahia, que tomou uma sapecada do Mirassol de 5-1, tá com 36 pontos na quarta colocação. Então, vamos lá, voltando aqui à minha crítica à arbitragem, porque para mim o árbitro ele acabou tirando 2 pontos do Flamengo. Porque ele marcou um pênalti ali que, na minha concepção, inexistente. Pênalti esse que fez o Boto, na zona mista, partir para cima da arbitragem. A questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é a da arbitragem. Nós tivemos 67% de bola, 26 finalizações, 3 escanteios contra 0 e fizemos mais faltas que o adversário. Não faz o menor... Eu vi o jogo, gente, de perto. Vou te falar, o árbitro muito fraco. Sério, muito fraco. Em vários momentos ele poderia ter dado cartão amarelo para um jogador do Grêmio. Ele não deu. Muito fraco mesmo. De fato, o Flamengo, a torcida do Flamengo, tem sim o direito de reclamar desse árbitro que, na minha concepção, foi muito mal no jogo de hoje, atrapalhou demais. Agora, o Mano Menezes é sempre uma pedra na frente do Felipe Luiz. Todo jogo do Felipe Luiz contra o Mano Menezes, seja qual for o time, Fluminense, Grêmio, o Mano Menezes sabe complicar a vida do Felipe Luiz. Contratação, vai ter ou não vai? Vamos lá. José Boto falou, em princípio não vem mais ninguém para o Flamengo. Estamos contentes com o que a gente tem, fecha aspas. E eu estou falando isso porque muito se falou sobre o Lucas Paquetá nos últimos dias, Marcos Leonardo. Eu não tenho informação se o Flamengo queria ou não Marcos Leonardo. Ninguém no Flamengo me confirmou, mas eu vi vários jornalistas competentes noticiando que o Flamengo gostaria de ter a contratação do Marcos Leonardo. E até onde eu sei, o São Paulo estava em tratativas com ele. Não sei se acertou ou não até a gravação desse vídeo aqui. Mas fica aqui a informação, portanto, não vem mais ninguém para o Flamengo, segundo José Boto. Alô, meus amigos, bem-vindos. Cara, esse é um jogo para dar muita raiva, né? Essa que é a verdade. O Flamengo fez um primeiro tempo muito vagabundo,
essa que é a verdade, ruim, lento, pouco objetivo. Mas voltou para o segundo tempo bem. Voltou para o segundo tempo e conseguiu fazer o gol. E poderia ter feito mais se tivesse jogado para isso. Mas aí aquela velha história que eu me irrito muito, que é a grande diferença do Filipe Luís para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus nunca se preocupava em defender o resultado. O Jorge Jesus jogava sempre buscando mais gol. O Flamengo fez 1-0, repito, depois de um primeiro tempo muito fraco. O Flamengo fez um primeiro tempo muito fraco, lento, sem buscar jogadas de linha de fundo, insistindo em passes longos, que na maioria das vezes não davam certo, chutando pouco a gol. Enfim, todos aqueles defeitos que nós conhecemos. E aí, volta para o segundo tempo bem mesmo. O gol do Arrascaeta é uma pintura. Tabela entre Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta para Pedro, Pedro para Arrascaeta, bola no fundo da rede. E eu comecei a dar gargalhadas aqui, me lembrando daqueles todos que diziam que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar juntos. Pois é, eles não só podem como devem. Mas aí, o Flamengo fez 1-0 e resolveu esfriar o jogo. Gente, não tinha motivo nenhum para o Flamengo esfriar aquele jogo. Nenhum. O Grêmio veio para não levar uma goleada. O Grêmio estava até satisfeito com 1-0 contra. Se o Flamengo continuasse pressionando, tudo que o Grêmio ia rezar era para que ele não fizesse mais de 2. Mas o Flamengo resolveu esfriar o jogo. E aí começou aquela maldição de toca para o lado, toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. E aí quando começa essa nhaca fedorenta, que eu detesto, você dá ao teu adversário a possibilidade de começar a perceber que o bicho não é tão feio assim. Que, olha, é possível, por que não buscar a vitória? Buscar o empate, buscar um golzinho. E, olha, o Grêmio não deu um chute a gol do Rossi, dentro da baliza do Rossi. Só o do pênalti. Pênalti estúpido. O Ayrton Lucas, um desastre hoje. Um desastre. Não é possível que o Filipe Luís não perceba que está mais do que na hora dele começar a botar o Vinha como titular. Mas o Ayrton Lucas acertou uma jogada hoje. Uma. Quer dizer, nem acertou. Poderia ter saído o gol ali, naquele lançamento muito bem feito, acho que pelo... Não me lembro se foi o Ortiz ou foi o Saul, acho que foi o Ortiz. Que ele pega de primeiro e cruza para dentro da área, a bola ia na cabeça do Pedro, mas aí um zagueiro do Grêmio se mete no meio e bota para escanteio. Estou sentindo que a imagem está travando um pouco, né? Que merda. Um dia de hoje trava tudo, né? Realmente, deixa eu ver como é que está isso aqui, só para eu entender. Não, está no lugar certo. Mas, enfim, aí o Flamengo resolve tirar o pé. E para piorar, o Flamengo, o Filipe Luís mexe mal, cara. O Filipe Luís mexe mal. A primeira mexida era óbvia, né? Tinha que tirar o pior jogador em campo, que é o nosso Plata, né? Não adianta, cara. O Plata, ele vai fazer um jogo bom, outro acolá, e aí vai ter um bando de gente que vai dizer, tá vendo, o Plata, você não gosta do Plata. Eu não gosto do Plata. O Plata é um jogador caótico. A única jogada razoável que ele fez hoje, a única, foi justamente a última que ele fez em campo.
quando ele arrancou, se meteu no meio de 3 zagueiros do Grêmio lá e levou uma butinada. Aliás, como dá butinada esse time do Grêmio, como é escroto, desleal, o tal do Kahneman. Se esse juiz, Zanovelli, não fosse um bundão, o Kahneman teria sido expulso hoje. A entrada com os 2 pés que ele dá, nos calcanhares não, nas canelas do De La Cruz, era para expulsão. Aí teve gente na narração, já soube, que disse assim, não, se ele tivesse pegado mesmo, não tinha nem andado. Porra, não interessa se pegou ou não, cara. Interessa a intenção do Kahneman. O Kahneman foi criminoso naquela entrada com os 2 pés em cima das canelas do De La Cruz. Criminoso. Aquilo lá era para cartão vermelho direto. O juiz não deu nem falta. Muito menos amarelo. Aí, no final, deu um pênalti pro Grêmio. Bateu no abraço do Ayrton Lucas? Bateu, de fato, bateu. Mas será que em outras condições ele daria também? Enfim, deu direto, não esperou nem o VAR. Botou na cal direto. Mas o Flamengo permitiu que isso acontecesse. Se o Flamengo segue jogando como voltou jogando no segundo tempo, o Flamengo fatalmente faria 2, talvez até 3. Mas não precisava nem fazer o terceiro, bastava o segundo. O segundo liquidava a parada e garantia os 3 pontos. Mas o Flamengo perdeu a fome de buscar o gol depois do golaço do Arrascaeta com o Pedro. Tabela do Arrascaeta com o Pedro. E pior, aí o Felipe faz umas substituições que eu quero ver se vão perguntar para ele na entrevista, né? Por que o Bruno Henrique no lugar do Pedro? Me explica. Não é para marcar zagueiro lá na saída de bola. O Pedro estava bem no jogo. O Pedro teve 2 grandes chances de gol. Numa, o Volpe fez um milagre, e na outra, ele venceu o Volpe e o cara tirou de dentro da área. Mas é porque o Bruno Henrique tem que jogar. Por que o Bruno Henrique tem que jogar? E mais, se ele queria botar o Bruno Henrique, por que não botou no lugar do Samulino, que hoje fez uma partida bem mais ou menos? Mas ele vai e tira o Pedro. Porra, Felipe. E ainda tira o De La Cruz, que eu até entendo que não deva estar ainda pronto para 90 minutos, mas me bota o Everton Araújo, cara. Bota o Alan, então, pelo menos, que sabe jogar mais do que o Everton Araújo. Não, botou o Everton Araújo, que pouco antes do lance do pênalti, perdeu uma bola no meio-campo que gerou um contra-ataque monstruoso. E por pouco não saiu o gol. Então, eu acho que o Felipe foi muito mal hoje também. Quando você sente que teu time está começando a sentar no resultado, se não foi você quem mandou sentar no resultado, você tem que ficar feito o Jorge Jesus na beira do campo, alucinado. Não, vamos para frente. Vamos buscar mais gol. Bastava mais umzinho. Eu fiz um react hoje, teve uma audiência até legal, diante da anterior, e eu dizia, por que não busca o segundo gol? Faz o segundo gol, bota os 3 pontos no bolso. Não tem perigo. Mas não. Não fez o segundo gol e tomou aquele castigo daquele pênalti no finalzinho. E o resultado é que o Flamengo dá ao Palmeiras, que está entrando em campo agora para jogar contra o Corinthians, dá a chance de, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras, por pontos perdidos e por aproveitamento, se tornará o verdadeiro líder do campeonato. Claro que ele precisa ganhar os jogos que faltam, assim como o Flamengo precisa ganhar do Sport, mas entregamos os 3 pontos hoje. Não há outra maneira de dizer isso. Domingo no Maracanã, quase 70 mil torcedores presentes, samba no ar e o maior patrocínio do futebol brasileiro sendo apresentado. O clima era de festa, de expectativa por mais uma vitória do Flamengo no Brasileirão, especialmente depois da goleada histórica de 8-0 sobre o Vitória. No entanto, a realidade veio diferente. Empate em 1-1 contra o Grêmio,
com direito à frustração para a torcida e uma sensação de oportunidade perdida. O Flamengo dominou o jogo, criou chances claras e parecia ter a partida sob controle, mas um pênalti bobo cometido por Ayrton Lucas nos minutos finais custou caro, deixando 2 pontos valiosos pelo caminho e permitindo que os rivais respirassem na disputa pelo título. O Flamengo foi superior em praticamente todos os aspectos, pressionou o Grêmio desde os primeiros minutos, buscou movimentações pelas laterais com Varela e Plata, e teve Samuel Lino atuando de forma dinâmica pelo meio. A posse de bola foi quase constante, mas a efetividade nas finalizações e articulações deixou a desejar. Foram momentos de destaque intercalados com períodos de imobilismo ofensivo. Nos minutos finais, o time finalmente criou chances claras. Saul lançou na área, Ortiz tentou desviar, e a bola sobrou para Rascaeta, que cruzou para Pedro finalizar, mas Volpi brilhou com grande defesa. Na sequência, Pedro tentou de novo, mas Noriega afastou em cima da linha. Léo Pereira arriscou um chute antes do intervalo, mas a bola passou por cima. Um primeiro tempo morno, marcado apenas por esses momentos de perigo. O empate deixa o Flamengo com um gosto amargo, principalmente porque o time poderia ter consolidado a vitória ainda no primeiro tempo. Deixar 2 pontos em casa para um adversário que briga na parte inferior da tabela tem efeito direto na corrida pelo título, abrindo espaço para concorrentes como Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem. Após 21 jogos, o rubro-negro segue líder com 47 pontos, mas o Cruzeiro, com 22 partidas, soma 44, e o Palmeiras, com 20 jogos, está apenas 43. O tropeço evidencia que, mesmo com domínio territorial e volume de jogo, a equipe precisa encontrar um senso de urgência e ser mais letal nas finalizações. Agora, o Flamengo terá 2 semanas para preparação durante a data FIFA antes de enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul. É um período para ajustar detalhes, aprimorar articulações ofensivas e buscar maior eficiência nos lances decisivos. A expectativa gerada pela goleada contra o Vitória criou um contraste ainda maior com a realidade de um empate amargo, e a equipe precisa mostrar que consegue transformar domínio em resultados concretos, sem depender de falhas ou oportunidades desperdiçadas do adversário. Esse momento exige concentração máxima e aproveitamento de todos os recursos do elenco. O Maracanã lotado testemunhou que o Flamengo pode controlar partidas, mas não garantiu os 3 pontos. O empate contra o Grêmio serve como alerta. A equipe lidera o Brasileirão, mas não está imune a tropeços e precisa corrigir falhas pontuais. A atuação de destaque do goleiro Volpi e a defesa firme da equipe gaúcha lembram que nenhum jogo é fácil, mesmo com domínio territorial. Agora, a responsabilidade está sobre o elenco e a comissão técnica para transformar aprendizado em vitória nas próximas rodadas, mantendo o Fla na liderança e garantindo que o tropeço em casa não comprometa a ambição pelo título.